Continuação, uma palavra poderosa que falou muito ao meu coração na semana passada. E hoje eu acredito que Deus vai falar também ao seu coração. Quantos querem ouvir a voz do Senhor aqui essa noite? Amém? Eu queria dar oportunidade para você também pegar o seu smartphone agora, o seu telefone. Compartilhe essa palavra com um familiar seu, um amigo, alguém que precisa ouvir a palavra e ser tocado por ela, amém? Eu quero dar continuidade nessa noite falando sobre multiplique a unção, parte 2. Fala comigo assim, multiplique a unção. Ezequiel capítulo 47, verso 1 até o verso 8. Diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Verso 2: ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Verso 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, ou uma fita métrica, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Amém? Feche os seus olhos, deixa eu orar para que o Senhor possa falar ao seu coração. Pai, nessa noite nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é essa água que nos limpa, essa água, Senhor, que cresce no nosso coração, no nosso interior. Ó Deus, nessa noite nós estamos aqui para mergulhar nos Seus rios, para transbordar, Senhor, ó Pai, no Espírito Santo. Ó Pai, enquanto estivermos falando aqui, o Teu rio de vida possa fluir e se manifestar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Irmãos, no último domingo nós aprendemos sobre as águas que aqui representam no livro de Ezequiel o poder de Deus. E essas águas, elas fluem do templo de Deus, que somos nós. Você é o templo do Senhor, aonde as águas de Deus estão fluindo no nosso meio. Alguém pode dizer amém? No início, quando você se converte, as águas, a Bíblia diz que elas dão no tornozelo. Todo aquele que nasceu de novo, ele vive uma experiência. E a partir da sua caminhada, e a partir da sua vida, à medida que ele vai buscando ao Senhor, à medida que ele vai realmente domingo após domingo, célula após célula, essas águas elas vão crescendo na vida dele, amém? E você vê que a água deixa de bater no tornozelo e ela sobe para os joelhos. O texto continua dizendo que ele vai medindo e a água vai crescendo e dá nos lombos. Daqui a pouco se torna um rio a qual ele não consegue mais andar. Ele precisa mergulhar e nadar nas ondas do oceano do Senhor, amém? Assim, irmãos, é as águas que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Assim é a unção, ela pode crescer e se multiplicar na nossa vida.
ela pode realmente ser algo sobrenatural em nós. E na semana passada, nós aprendemos como que essa unção é multiplicada. Primeiro lugar que nós falamos, a unção é multiplicada aonde há fome. Diga assim, a unção é multiplicada aonde há fome de Deus. Irmãos, todas as vezes aonde pessoas estiverem famintas, sedentas pela presença do Senhor, o Senhor ele irá se manifestar. Você está com fome, irmãos? Você veio para esse culto hoje aqui com fome, amém? Eu vim muito faminto de Deus essa noite. Eu já bebi muito de Deus ali, mas eu quero falar para você, existe uma água mais profunda para você nessa noite. Quantos querem essa água nessa noite? Dê um aplauso ao Senhor bem forte, irmãos, porque a fome é o primeiro sinal de alguém que vai multiplicar a unção. Sabe por quê? Observa se a pessoa do seu lado aí, ela está com cara de doente, porque somente quem está doente não sente fome. Mas vê se tem um crente saudável aí do seu lado, dá um glória a Deus, diga aleluia, diga uhul, amém. Segundo lugar, a unção é multiplicada onde há unidade. Irmãos, onde não há unidade, a unção não pode estar fluindo. Ela não pode ser multiplicada porque existe um bloqueio, existe algo que impede, porque toda divisão no meio do corpo de Cristo frustra a operação do Espírito Santo. Se eu pegar minha mão aqui e cortar, ela deixa de fazer parte do meu corpo e ela morre. É isso que acontece com pessoas que não estão unidas com o corpo de Cristo. Mas glória a Deus que você está aqui essa noite para você ouvir a palavra do Senhor mais uma vez, amém? Segura a mão desse irmão que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, que bom que você veio. Diga, essa noite o Senhor tem um rio de vida para nós aqui nesse lugar. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Terceiro, a unção é multiplicada onde há fé. Existe alguém aqui com fé essa noite? Existe alguém aqui com o coração ardendo, queimando, né? Como o pastor Daniel orou aqui, bem cheio de vida. Aonde existe fé, milagres poderosos acontecem. Então na sua célula, meu irmão, tem que acontecer milagres. No seu discipulado tem que acontecer milagres. No nosso culto aqui na videira de Jacarepaguá vai explodir milagres nesses dias. Sabe por quê? Existe uma igreja cheia de fé aqui nessa noite, amém? Irmão, se você sentiu o que eu estou sentindo aqui, meu querido, olha, eu vou falar para você. Se você sentir a presença de Deus que eu estou sentindo aqui, meu irmão, você não ia ficar de boca calada de maneira nenhuma. Porque olha, eu estou sentindo algo aqui tão forte, tão forte. Desde o primeiro louvor que nós iniciamos aqui, eu percebi, há uma atmosfera diferente no nosso meio. Há um ambiente liberado nesse lugar, irmãos. Mas o que eu quero falar para você hoje é: permita com que o Espírito Santo controle a sua vida. Saia de cena, saia do controle e deixa o Senhor guiar você. Sabe por quê? A grande questão não é o quanto você possui o Espírito. A grande questão é o quanto o Espírito Santo possui você. Se você entender, irmãos, isso essa noite, você vai levantar as suas mãos e você não vai se preocupar com quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Você vai levantar as suas mãos e você vai falar assim: Senhor, eu estou no teu rio, pode me levar. Guia-me, Senhor, por onde as suas águas querem me levar. E o rio de Deus vai fluir nessa noite, amém, irmãos? Então nós estamos aqui para ser conduzidos, guiados pelo Espírito. E quantos aqui nessa noite querem que essa unção multiplique na sua vida? Então hoje nós vamos aprender aqui mais algumas situações aonde a unção é multiplicada. Primeiro, a unção é multiplicada onde há louvor e adoração. Olha, eu não quero me aprofundar aqui essa noite falando sobre louvor e adoração, até porque eu não sou tão especialista nisso. Eu sou um adorador. Eu sou alguém que toca o coração de Deus. Então para mim,
Isso aqui não é tão importante, tão relevante, mas eu não quero me aprofundar. Mas se você quiser se aprofundar sobre essa questão de louvor, o pessoal do louvor está fazendo uma mentoria, né? Então entra com eles aí, mergulha de cabeça que o Senhor vai te usar nesse tempo, amém? Mas eu quero falar para você que existe uma unção especial quando juntos nós louvamos ao Senhor. Quando juntos nós cantamos, nós unimos a nossa força em adoração, em louvor, os céus se abrem, a manifestação de Deus acontece, porque o texto, ele diz assim, é quando falamos. Você sabe falar, irmãos? Você sabe falar? Não é quando cantamos, é quando falamos. Qualquer pessoa pode cantar, porque quando você fala, é quando falamos salmos, hinos e cânticos espirituais, uma unção especial é liberada. Mas sabe o que às vezes eu observo? Eu observo às vezes, hoje não, hoje aconteceu algo diferente, mas mesmo assim, existem aqueles que chegam no culto, o culto começou às 18h30, ele chega desfilando como se nada tivesse acontecendo, ele chega passeando como se estivesse entrando em um shopping center, e ele vai lá, ele não deu uma palavra de louvor a Deus ainda, ele não adorou o nome do Senhor ainda, ele chega aqui como se ele tivesse caído de paraquedas aqui dentro. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim, esse que o pastor está falando não é você não. Que eu não sei se você sabe, há muitos irmãos que chegam no culto depois do louvor. Sabia disso? Depois que o culto já começou, porque elas levam literalmente no pé da letra que Deus habita no meio dos louvores. Mas irmão, muitas pessoas, elas estão concluindo que o culto é apenas a pregação. Não, o culto, ele é o louvor, ele é a adoração, ele é a palavra, ele é a oferta, ele é tudo para você. Então muitas pessoas, elas vêm para o culto e elas acham que o culto só vai começar quando o pastor sobe lá em cima e dá a palavra. Irmãos, quando você entender que quando você abre essa boca sua, quando alguém escuta você louvando ao Senhor, a unção tem capacidade de tocar o seu coração de uma forma poderosa. Quando você escuta alguém cantando do seu lado, isso mexe contigo. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa. Se tiver alguém cantando do meu lado, pode ter certeza, eu vou querer cantar mais alto que ele. Se tiver alguém gritando, eu vou gritar mais alto que ele, porque eu entendi que isso motiva o nosso coração. Então, irmãos, espere receber do Senhor no momento do louvor. Não espere chegar no momento da palavra para você abrir o seu coração, não. Sabe por quê? O louvor, ele multiplica e libera uma unção poderosa sobre a nossa vida. Ele transforma o nosso coração. Sabe o que é o louvor? O louvor, ele é o aquecimento para a palavra ser ministrada. Porque às vezes você chega aqui, você chega frio. Ainda mais num frio desse, né? Você não chega aquecido. Mas eu quero falar para você, se você lá na sua casa, você começar a pensar no culto, começar a colocar um louvor de adoração ao Senhor, começar a levantar as suas mãos adorando aquele que é digno, que é poderoso, quando você chegar aqui, sabe o que vai estar acontecendo com você? Você vai estar explodindo, você vai estar com seu coração aquecido, fervendo de paixão, de amor, de revelação, de sabedoria. Então qualquer coisa que for falada aqui em cima, sabe o que vai acontecer? Puf! Uma revelação de Deus vai brilhar no seu coração. A palavra de Deus vai entrar de uma forma poderosa. Por quê? Porque é dessa maneira que o Senhor ele faz. Vamos ver alguns exemplos de louvor na Bíblia. O exemplo primeiro que eu quero falar aqui é de Eliseu. Eliseu, ele mandou trazer
alguém que tocasse harpa, que enquanto ele tocava, enquanto ele tangia, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Marcelinho, eu quero que você me acompanhe hoje aí, viu? Enquanto você tocar, enquanto vocês tocarem aqui, as pessoas vão ser cheias do Espírito também. Porque há uma diferença quando alguém chega para tocar o coração de Deus. O louvor, ele multiplica e libera a unção. Olha o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 3, verso 15. Ora, pois, trazei-me o tangedor. Quando o tangedor tocava, vamos comigo, Marcelinho, tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Irmãos, que nessa noite, quando o louvor estiver tocando aqui, você possa ser tocado pelo Senhor. Que haja uma palavra nos seus lábios, que haja realmente o louvor sendo liberado dentro de nós. Sabia? Você conhece o Salmo 34? O Salmo que Davi escreveu? Quando que ele escreveu esse Salmo? A Bíblia relata que quando ele escreveu, ele estava fugindo de Saul. E ele entra numa terra chamada a terra de Gate. A terra de Gate nada mais era do que a terra natal onde Golias nasceu e cresceu. Então quando ele chega na terra de Gate, os inimigos veem Davi, reconhecem ele e falam assim: ei, olha ali aquele que matou o nosso herói. E o povo corre até Davi, prende ele e leva para o rei. Só que quando ele está no caminho de chegar até o rei, rapaz, Davi é fantástico. Davi é você, irmão. Fala amém, glória a Deus. Davi, ele, rapaz, alguém que tem o Espírito Santo de Deus, ele é fantástico. Ele se finge de maluco. Ele começa a gritar, ele começa a babar, a Bíblia diz. E aí quando ele chega diante do rei, o rei olha para ele, não reconhece Davi, porque ele bagunça o cabelo todo, né? E o rei vira para os soldados e fala assim: rapaz, tira esse cara daqui, porque de maluco a gente já tem muito. Davi é expulso do palácio, lançado na rua, e aí ele foge para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Alguém já ouviu falar o nome? E ali ele compõe esse salmo, que ele declara no verso 1. Ele chega ao ponto de dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Irmãos, Davi, ele passa por um momento de muita dificuldade, mas mesmo nas dificuldades, ele não para de louvar e adorar ao Senhor. É o que eu e você precisamos fazer, meu irmão. Que haja louvor nos seus lábios, que o louvor te leve mais rápido às águas profundas do Senhor, que o Senhor te leve realmente a uma adoração extravagante, como nós cantamos aqui hoje. Como eu fui tocado com aquela canção. Não quero só me emocionar, não quero só me arrepiar, eu quero experimentar. Existe alguém aqui essa noite que quer experimentar de algo poderoso? Então você precisa ter isso no seu coração. Não é apenas um ritual, não é apenas mais uma noite, é a noite que o Senhor trouxe para mudar a sua vida. Segundo exemplo que eu quero falar para você, o rei de Josafá. O rei Josafá, a Bíblia relata a vitória do rei de Josafá e fala como que ele venceu o adversário dele. Eu não sei quais adversários que vocês estão lutando aqui essa noite, mas uma coisa eu sei, que se você fizer como Josafá fez, colocar o louvor na frente de qualquer dificuldade, todos os seus inimigos vão ser desbaratados. Olha o que aconteceu. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21 e 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército,
eles pudessem louvar ao nome do Senhor. O que eles diziam, irmãos? Parecido como Davi. Eles estavam dizendo: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles cantam isso, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O texto diz no verso 22: tendo eles começado a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados. Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus? O louvor, ele tem esse poder. Esse louvor, ele manifesta a unção poderosa do Senhor. O louvor desencadeia a manifestação da unção poderosa sobre nós. Irmãos, essa noite, o que eu quero que você faça? Libere o seu espírito para que o poder de Deus possa fluir dentro de você. Quando a igreja está reunida, algo celestial acontece, irmão. Uma graça especial vem sobre nós. É como adorar a Deus em uníssono, um único som, uma única canção, uma única adoração. É quando você levanta as suas mãos e diz: aleluia, santo, 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 santo. E o Senhor, Ele é exaltado no nosso meio. Irmãos, nós só vamos ser cheios quando nós verdadeiramente deixar com que o Espírito Santo conduza a nossa vida e nos guie nessa noite, amém? O outro exemplo que eu quero falar para você aqui é o exemplo de Paulo e Silas. Muitos aqui já ouviram falar desse exemplo de Paulo e Silas. Depois de um dia inteiro sendo açoitados, passaram por perseguições. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, ouça, preste atenção, eles não murmuravam, eles não reclamavam, eles não estavam irados. O que eles faziam? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros, o que eles faziam? Eles observavam, eles escutavam o que eles estavam cantando. Irmãos, que canção é essa? Que canção é essa que Paulo e Silas estão cantando? Eu penso que essa canção aqui é a canção dos vencedores. Porque ao invés de murmurar, eles tinham motivo. Eles estavam presos. Eles poderiam falar: eu saí do lugar onde eu estava, estou pregando o evangelho aqui, eu estou liderando essa célula, eu estou trabalhando no encontro, mas olha o que acontece comigo, eu estou preso, eu estou aqui cheio de feridas. Paulo e Silas não reclamaram, não murmuraram. Paulo e Silas resolveram louvar ao Senhor. É o que eu e você precisamos fazer quando nós estivermos enfrentando um dia difícil. Eu penso, irmãos, que quando Paulo e Silas estavam adorando, louvando ao Senhor, eu penso na minha cabeça que Deus, Ele olha do trono lá de cima, meia-noite, muita gente já está dormindo. Ele cutuca Gabriel e fala assim: ei, Gabriel, vem cá, olha aqui, veja, Paulo e Silas, olha lá, eles estão presos, mas eles não estão murmurando, eles estão louvando, eles estão adorando. Então por isso nessa noite, vamos visitar ele lá. E aí eu te pergunto, qual é a canção que Paulo e Silas estavam cantando? Aleluia, 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 amém? Fala para o seu irmão assim: irmão, prepare-se, que nós vamos viver aqui essa noite, vai ser sobrenatural. Você pode se assentar, amém, irmãos? Nós precisamos valorizar o momento, o tempo de louvor.
Porque quando isso acontece, o ambiente muda. O ambiente fica cheio de fé, cheio de unção, cheio de graça. É onde o Espírito Santo começa a agir. É onde ele começa a tocar realmente no coração. Então, irmão, a minha oração nesses dias é para que nós venhamos gerar um ambiente de glória de Deus. Um ambiente de vida, de presença. Em meio às lutas, louve. Em meio às dificuldades, louve. Mesmo em tempo de batalha, louve como Josafá. E você vai receber a sua vitória em nome de Jesus, amém? Porque quem é adorador, ele multiplica a unção. Ele multiplica aquilo que está dentro dele. Flui vida, flui unção, flui presença na vida dele. Amém? Então, aonde que a unção é multiplicada, irmãos? Louvor e adoração. Segundo, a unção é multiplicada onde há oração com intensidade. São os dois pontos que eu mais amo na vida: louvor e intensidade. Eu acredito que essa palavra estava marcada na agenda de Deus para me pregar ela aqui. Por isso que ele mudou tanta viagem do pastor Ricardo para Israel. Porque eu lendo essa palavra, gente, o meu coração, ele foi entrando em uma ebulição dentro de mim. Ele foi assim, tocando de uma forma tão poderosa, que eu falei, gente, o culto não vai ser o mesmo. Não vai ser o culto, vai ser o culto. Vai ser algo que vai ser poderoso. Então, irmãos, existe uma relação íntima entre oração e unção. Existe uma relação entre oração e enchimento, poder de Deus. Porque uma coisa é uma criança orar. O meu filho, ele ora: Senhor Jesus, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa o almoço. Isso é oração. Mas intensidade ele ainda não tem. Intensidade, sabe o que é? É quando aquele cachorro vira-lata ou de raça, sei lá qual é o que você pensou aí, ele vem correndo furioso em sua direção. O que você faz? Sai. É assim que você faz? Como é que você faz? Sai, rapaz! Intensidade. Mas existem pessoas que na hora da oração ele fica pro diabo. Sai. Irmão, essa noite Deus vai te destravar aqui, meu querido. Você vai orar com uma intensidade que você jamais orou. Porque é você, não, é a unção de Deus que vai estar sobre a sua vida. Não sou eu, não é o pastor Ricardo, não é o pastor Aloysio, é o Espírito Santo que vai te pegar aqui essa noite. Porque é isso que nós precisamos. Oração. Mas não é uma oração de uma criança de 5 anos. É uma oração de um adulto, de alguém que sabe o que quer. As lutas que você está enfrentando, você sabe, porque você não pode esperar ser ungido sem oração. Você só é ungido, você só vai ser ungido se você orar. Porque olha o que Atos capítulo 29, Atos 4, 29 ao 33 diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O verso 31 ele diz assim: tendo eles o que, irmãos? Tendo eles o que? Com mais intensidade, irmãos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos.
O texto diz que alguns ficaram cheios, poucos ficaram cheios. O que o texto diz? Todos, diga comigo, todos, diga todos, ficaram cheios do Espírito Santo. Dê um aplauso ao Senhor bem forte essa noite. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Sabe o que acontece, irmãos, com algumas pessoas? Elas são tão formalizadas com as coisas do Espírito que elas presumem que não precisa mais de unção, que elas não precisam mais do poder de Deus, porque agora ela já é conhecedora da palavra, ela já sabe como liderar uma célula, ela já sabe como coordenar um encontro, sabe como ministrar no encontro. É um grande equívoco, e as pessoas não oram mais. Irmão, ouça o que eu estou te falando. O dia que você passar a orar de verdade, as coisas vão mudar na sua vida. As coisas só mudam mediante a oração. Sabe o que acontece? Muitos problemas que você enfrenta, sabe por quê? Porque você não ora. Se você orasse, não aconteceria. Quer ter um casamento abençoado? Ora. Ora pelo seu casamento. Ora pela sua esposa. Ora pelo seu esposo. Quer ter um trabalho abençoado? Ora. Quer ter filhos abençoados? Ora. Você precisa ser cheio de unção, meu irmão. Você precisa do poder de Deus. Mas a unção não vem sobre aquele que não ora. A unção só vem quando você ora. Eu não estou aqui para te acusar se você orou hoje ou não. O que eu quero dizer para você é que a partir de hoje você não pode viver mais uma vida sem oração. Porque quem não ora, a Bíblia diz que eles vivem na carne. Eles vivem segundo os prazeres desse mundo. Quais são os prazeres desse mundo? Ira, brigas, contendas, desejos, fama, poder, orgulho, essas coisas. Então você tem num casamento alguém que não ora, ele vai agir assim com a esposa dele, ela vai agir assim com o marido dela. Você quer uma chave, irmãos, essa noite? Você quer uma chave essa noite? Quantos aqui estão esperando para casar? Levanta a mão, irmão, pelo amor de Deus. O irmão também, varão também. Isso aí, levanta a mão aí, por favor. Se você está esperando para casar, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Isso aqui, na verdade, não serve só para quem vai casar, não. Serve para todas as áreas. Para aquele que é profissional, para aquele que é pai, para aquele que é filho, para tudo. Olha, o que Gálatas 5, não está aí não, irmão, tá? Gálatas capítulo 5, verso 22, ele fala: alguém que é cheio do Espírito, preste atenção. Entretanto, o fruto do Espírito é... O que o fruto do Espírito é? Quem sabe? Amor. O único fruto que libera, que destrava todas essas coisas é o amor. Olha aqui. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Irmãs, pensa em um homem desse para você casar. Irmão, pensa também em uma varoa assim para você casar. Alguém cheio de amor, cheio de alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É a unção que faz isso. É a oração que leva a pessoa a ser assim. Mas se ela não ora, ela não vai ter isso.
Olha o que 1 Coríntios capítulo 13, ele fala. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Lembra que eu perguntei quais são os frutos do Espírito? São 9. Mas o que mais importante aqui que Paulo quer falar é o amor. Porque ele fala aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, ele não fala outro fruto, ele fala amor. Serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aí ele fala, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Ele fala combatendo aqui todas as obras da carne, todas as coisas do mundo que as pessoas vão atrás. Mas Paulo está ensinando o que é o verdadeiro amor. E aí o verso 4 ele começa a falar: o amor é paciente. Você está perto aí da sua esposa? Eu chamo a minha esposa assim, amor. Você chama a tua esposa assim de amor? Você chama o teu esposo assim de amor? Amor? Chama ele agora aí. Presta atenção, presta atenção. Só que às vezes o amor que você quer falar é aquele de esganar ele. Esse amor aqui que ele está falando não é esse amor que você fica irado, que você fica revoltado quando ele atrasa, quando ele perde a hora, quando ele não faz o que ele prometeu. Porque o amor é diferente do que eu e você estamos vivendo. O amor, o que o amor é? Paciente. Você é paciente? Você é benigno? Olha o que o amor é. O amor, ele é paciente, ele é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Olha o marido dos sonhos aí. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Sabe quais são essas qualidades aqui? De um marido que ora. Fala amém, irmão. Sabe quais são essas qualidades aqui? De uma esposa que ora. Porque não tem espaço para as coisas do mundo entrarem. Então, irmãos, hoje só é possível você viver uma vida cristã mergulhada no rio se você for alguém cheio da oração, cheio da vida de Deus. Então nós hoje precisamos constantemente buscar o que? A unção, o poder de Deus. Nós devemos perceber o transbordo de Deus nesse lugar. Nós precisamos perceber que Deus está movendo no coração das pessoas. Porque certa vez alguém disse que encher-se do Espírito Santo é com Deus. Agora manter-se cheio é com a gente. Deus, ele já te encheu. Agora, para você continuar cheio, você precisa buscar ao Senhor, amém, querido? Então por isso é preciso ter uma postura de busca no seu coração, um clamor no seu coração, uma fome, uma sede, um desejo intenso. É sentir o seu coração queimar. É como aqueles discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, 28, que quando eles se aproximaram da aldeia para onde eles iam, fez menção de passar adiante. Jesus estava andando com os discípulos e eles não perceberam.
um tiro assim, longe, uma caminhada longa, eles não perceberam. Mas eles, constrangidos, porque já era tarde, falaram assim: olha, não vai não, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina, já vai, porque naquela época não tinha luz, para ficar com ele. Sabe o que acontece? Quando Jesus ele parte o pão e dá para eles, e depois ele some. Eles perceberam que era o mestre, eles perceberam que era o Senhor, e eles falaram: olha, por isso que quando ele falava, o nosso coração queimava no caminho. Por isso que quando ele falava, ele expunha as escrituras desde Moisés, desde a libertação do povo, até hoje aqui, o problema que está causando a morte dele, o nosso coração aquecia. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele se oculta às vezes. Para quê? Para que você possa buscar ele diligentemente. Não é que o Senhor te abandonou, ele se escondeu para você ir ao encontro dele e descobrir onde ele está, saber aonde você consegue encontrá-lo. Olha o que Isaías 45:15 diz: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Deus às vezes, ele vai brincar com você de pique-pega, pique-esconde. Quantos pais aqui já brincaram com seu filho de pique-esconde? Que você escondeu, mas escondeu facinho, assim, atrás, né, de alguma coisa, assim, ó, tô escondendo aqui, só para ele ter a curiosidade de te buscar, te encontrar, só o prazer de estar perto, de passar aquele momento. Então, irmãos, em alguns momentos, nós como seres humanos temos a falsa impressão de que Deus está distante, de que Deus está longe. Mas ouça essa noite, o Senhor, ele nunca esteve distante de você, porque ele sempre esteve tão perto, tão perto, tão perto, que você é a casa dele, que você é a morada dele. Ele mora dentro de você. Mas às vezes você precisa buscá-lo. Por quê? Porque às vezes é assim em alguns momentos. Em alguns momentos, como a irmã aqui do louvor estava, existem momentos que você tem que se prostrar de joelho, tem que se colocar diante de Deus, tem que se render a Ele, tirar todo o seu orgulho, toda a sua coroa, toda a sua soberba, toda a sua altivez, e ir para Deus, e se ajoelhar diante dEle, reconhecendo que você não é nada. Para quê? Para que a unção possa fluir na sua vida. Mas na Bíblia, tudo que nós falamos aqui está relacionado. A Bíblia, quando fala de joelho, ela fala de prostrar-se, ela fala de você render-se, de oração. A primeira menção é quando Jacó e José, é quando os dois filhos de José, na verdade, eles se apresentam a Jacó. Eles se colocam de joelho como um ato de rendição, de prostração. Na Bíblia existem muitos exemplos de pessoas que oraram de joelho. Primeira dela, Salomão. Primeira de Reis, capítulo 8, verso 54. Diz assim: tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de que, irmãos? De joelhos, e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. O que Salomão estava pedindo aqui? Salomão estava pedindo a Deus a oportunidade de trazer a arca para o templo de volta. Segundo, Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel está diante de uma situação em que o rei ele faz uma estátua de ouro e fala assim: olha, todo aquele
que não prostrar diante dessa estátua vai morrer. E Daniel vai para o seu quarto. Ele fala para Deus que ele não aceita esse decreto. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o rei tinha determinado, agora é para valer, agora vai começar a contar, aquele que não prostrar vai morrer. Então ele entra na sua casa, e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, quantas vezes por dia ele orava? 3 vezes. Catuca aí o seu irmão e fala assim: irmão, 3 vezes. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. A história você conhece. Você conhece o final da história, que ele é lançado na cova dos leões. E o que acontece com ele? O leão faz jejum de Daniel. Não é o Daniel que fez jejum, foi o leão que fez jejum de Daniel, que ele não comeu, ele não conseguiu comer Daniel, porque o 4º homem entrou na fornalha e fez algo poderoso na vida dele, amém? Outro exemplo, 3º, Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo, Lucas capítulo 22, verso 40. Jesus, ele orou de joelhos no Getsêmani, no momento de maior agonia, de maior dor, de maior sofrimento. Jesus, ele se põe de joelho e ele ora. Lucas capítulo 22, 40, 41. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai. Fala comigo assim: orai. Essa aqui é outra chave para você. Orai. Orai por quê? Porque você vai orar no passado, no presente e no futuro. Você vai orar antes, durante e depois de qualquer situação, amém? Aí ele fala: orai. Para quê, irmãos? Para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra. Como que ele orava? De joelhos. De joelhos ele orava a Deus. Irmãos, a oração precisa ser antes, durante e depois da tentação. Esposa, ore pelo seu esposo, guarde a vida dele. Marido, ore pela sua esposa. Pai, mãe, ore pelos seus filhos. Guarde a vida deles em oração, porque é isso que o texto realmente ele nos ensina a fazer, a nos prostrar diante do Senhor e entregar para Ele. Foi Ele quem fez, Ele quem deu, Ele quem está fazendo, então é Ele quem vai cuidar de todas as coisas, amém? 4, Pedro, Atos capítulo 9, verso 40. Pedro orou pelo seu ministério antes de ressuscitar uma jovem. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, o que ele fez? Ele tirou todo mundo que era incrédulo. Falou assim: ó, todo mundo que não ora, sai. Saiu todo mundo, só ficou ele. Tendo feito sair a todos, o que ele fez? Pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E abriu os olhos e vendo a Pedro, a jovem assentou-se. Por quê? Pessoas que buscam ao Senhor, que oram. Paulo, o último exemplo aqui, Efésios capítulo 3, verso 14. Orou de joelhos pelos cristãos de Éfeso. Até hoje, irmão, se você for na cidade de Éfeso lá, não existe igreja nenhuma. Elas foram destruídas todas, católicas, evangélicas, não existe na cidade de Éfeso. Só ruínas existe hoje. Mas Pedro foi alguém que se colocou à disposição por orar por ela. Efésios capítulo 14, verso 16.
Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Irmãos, todos esses textos que nós lemos aqui em cima nos mostram que estar de joelho é você depender do Senhor, é você depender de Deus, é você de fato realmente demonstrar uma intensidade, um desejo de buscar ao Senhor. Todos esses homens aqui de fato, eles estavam de joelho. Por quê? Porque eles queriam algo mais profundo. Para quê? Para vencer uma batalha, para vencer uma luta, para enfrentar uma dificuldade. Agora, eu não estou falando para você que a partir de hoje, que a sua oração só vai ser atendida se você ajoelhar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de você realmente ter um coração de alguém que busca ao Senhor, que se prostre diante do Senhor, que ore, que veja realmente a unção sendo multiplicada rapidamente. Porque quando nós oramos de joelho, a unção ela é multiplicada mais rapidamente. As águas crescem, o rio ele aumenta, nós somos levados a um nível mais profundo. Mas o que acontece às vezes, irmãos? Antigamente, você conhecia um crente pela ponta dos seus joelhos. Por quê? Ele vivia de joelho orando. Ele vivia ajoelhado, você olhava, era aquele coisa preto. Mas o que está acontecendo nesses dias? O diabo está atingindo os nossos joelhos. E pessoas estão parando de orar. O diabo está conseguindo fazer com que pessoas não tenham mais uma vida de busca, de oração intensa diante de Deus. Por quê? Porque a vida é muito corrida, é muito trabalho, é muito difícil, é muito problema para resolver. Mas o dia que você parar e antes de enfrentar qualquer batalha, antes de enfrentar qualquer dificuldade, pegar o seu joelho e dobrar diante do Senhor, pode ter certeza que a sua vitória vai estar garantida. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas Napoleão Bonaparte, ele venceu muitas guerras. E às vezes com tropas menores. As tropas adversárias eram muito maior que a dele, mas ele dava apenas uma instrução. Ele chamava o camarada que era o atirador, aquele atirador de elite, sabe? Ele falou assim: olha, o exército deles tem mais gente que o nosso, mas eu quero que vocês façam uma coisa: não atire na cabeça, não atire no peito, não atire em qualquer lugar, atire apenas nos joelhos. E eles faziam, acertava o joelho de um, ele não morria, ele caía, ele ficava agonizando de dor, de sofrimento. Com isso, 2 soldados eram paralisados, porque iam lá socorrê-los, um de um lado e o outro do outro. Por várias vezes, Napoleão Bonaparte, ele venceu guerra dessa maneira, atirando só nos joelhos. Os soldados, eles não morriam, porque eles ficavam agonizando ali. E os amigos, você já viu algum amigo seu ferido ao seu lado? O desespero que você fica, o pavor que entra dentro de você, porque a primeira coisa que você pensa assim: poderia ser eu. Não é assim? Poderia ser eu ter tomado esse tiro, mas foi ele, mas eu vou ajudar ele. E ele ficava preso. E aí as tropas de Napoleão, ele ia vencendo a guerra, ela ia avançando. Sabe o que tem acontecido nesses dias de hoje? O diabo tem feito o mesmo com muitos cristãos.
O diabo ele vira para o demônio e fala assim: olha, não mata ele não, só acerta o joelho dele. Dá um tiro certeiro no joelho dele, porque ele parando de orar, ele não é mais ninguém. Se ele tiver um tiro no joelho, ele não consegue andar mais da mesma forma. Ei, irmãos, se você chegou aqui essa noite ferido, com um tiro no joelho, eu quero dizer para você, ainda há esperança para você nessa noite. Você não pode realmente sair daqui da mesma forma que você entrou. O Senhor te trouxe aqui para quê? Por mais que você esteja hoje como um soldado ferido, o Senhor não vai esquecer você na batalha. Ele vai colocar o irmão do seu lado aí para te fortalecer, amém? Irmãos, entenda algo. Quando nós estamos de joelho, a nossa vida com Deus fica de pé. Quando você está de joelho, a sua fé é viva, a sua vida, as coisas acontecem. Quando você fica de joelho, seu casamento fica de pé, a sua célula fica de pé, o seu trabalho fica de pé, todas as coisas que estão à sua volta ficam de pé, porque você é alguém que está orando de joelho. Quando nós estamos de joelhos, o encontro acontece, as células crescem, as coisas no ministério vão bem, porque existe alguém que está de joelho. Mas muitos têm deixado de orar, de participar das vigílias de oração, dos momentos de oração. Irmãos, quando você entender que orar junto com esse irmão multiplica a unção na nossa igreja, nós não vamos parar de orar em momento nenhum. Nós vamos experimentar de águas mais profundas, porque onde há intensa oração, ali haverá multiplicação da unção. Aleluia. Você quer essa noite que a unção multiplique no nosso meio? Você quer que essa noite algo aconteça poderoso nesse lugar? Então o que você precisa fazer no final do culto? Orar. Eu vou orar, o irmão que está do seu lado vai orar, mas você precisa abrir a sua boca e orar com intensidade. Amém? Terceiro e último, a unção é multiplicada onde há fome pela palavra do Evangelho. Olha, na semana passada eu comecei falando sobre fome da presença, fome da glória, fome de Deus. Mas hoje eu quero finalizar falando para você sobre a fome. Uma fome que você deve sentir todos os dias. É a fome pela palavra do Senhor. É esse evangelho que transforma, que muda, que salva, que liberta, que cura, que faz realmente todas as coisas sobre a nossa vida. É a fome pela palavra do evangelho. Ouça, quando Jesus ele terminou o seu jejum, o diabo veio questionar a sua filiação, falar para ele, falou: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus ele vira para o diabo e ele responde: diabo, olha só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Então, irmãos, quando há fome da palavra, a unção é multiplicada. A unção multiplica e traz revelação para nós, traz clareza, traz entendimento. Quer ver alguns exemplos? Primeiro, do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, verso 2. Ele diz assim: entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. Alguém pode dizer amém? Irmãos, enquanto você está aqui ouvindo a palavra, o Espírito de Deus ele está entrando, a unção de Deus está sendo multiplicada na sua vida, porque a palavra ela tem o poder de encher você de uma forma poderosa. Porque semana após semana nós estamos aqui, domingo após domingo, ouvindo a palavra, sendo tocado pela palavra. A unção ela está aqui nesse lugar. A presença ela vai realmente envolver o seu coração, que é quando você chega aqui e você fala assim: ah, eu cheguei pesado,
preocupado, agora eu estou saindo mais leve. É a palavra. É a palavra de Deus que quebra o jugo. É a palavra de Deus que quebra as setas do diabo. Você chegou aqui cheio de preocupação, todo atribulado. Quando você escuta uma palavra, irmão, você precisa descansar, e essa palavra vai gerar unção e poder na sua vida. Então, quando você escuta a palavra e fala a palavra, essa palavra ela vai enchendo você e vai transbordando no seu coração. Amém, irmãos? A palavra ela está nos enchendo hoje. Ela está nos alimentando, porque ela é pão, ela é vida, ela é alimento, ela te sustenta, ela tem realmente esse poder de mudar a sua vida de uma vez por todas. O segundo exemplo aqui é o exemplo dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas 14, 24, disseram um ao outro, porque Jesus já tinha ido embora: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as escrituras? Oh, irmãos, hoje nós precisamos desse clamor no nosso coração. Nós precisamos desse fervor no nosso coração pela palavra do Senhor. A palavra, ela te alimenta, ela te supre, ela te nutre, ela te dá vida, ela faz tudo o que você precisa. Mas só que muitas vezes recebemos a unção, mas não ouvimos a pregação. Você chega na célula e pergunta ao irmão: irmão, o que você achou da palavra? Não sei, não gravei. Não é gravar, não é na sua mente, é no seu coração. Nós ensinamos para as crianças: a palavra deve estar na sua boca e no seu coração, não na sua mente. Você tem que ser alguém que seu coração tem que queimar pela palavra de Deus. Você tem que ser alguém que seu coração vai aprender da palavra. Você tem essa fome, irmão? Você tem essa sede? Porque, por exemplo, nós temos um culto aqui com aproximadamente 600, 700 pessoas. E uma turma de curso de maturidade com 15 alunos. Uma turma de CTL com 10 alunos. Irmãos, pelo amor de Deus, se nós queremos aprender da palavra de Deus, nós precisamos ter sede. Nós precisamos ter fome por essa palavra. Porque é essa palavra que transforma, que liberta. Porque é a palavra revelada. É a palavra que queima no nosso coração. Mas o diabo tem tirado a fome de muita gente. Por que a pessoa não sente fome? Está mal. Como o pastor Daniel orou aqui hoje. Pessoas que estão com problema na alma. Ei, Jesus, Ele quer curar sua alma hoje. Ele é esse rio de vida que flui nesse lugar. E você não precisa mais viver dessa maneira. Porque o diabo, ele coloca no seu coração, sabe o que? Vontade de assistir Netflix, vontade de estar no Instagram, de estar no YouTube. Isso que o diabo coloca diante de nós. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, irmãos. O dia que você entender que a palavra e a oração é o estilo de vida do crente, a sua vida vai mudar. A sua vida vai ser transformada. Mas não, tem gente que ela come qualquer coisa, aí passa mal, chega aqui e faz o quê? Vomita por líder de célula, vomita na frente do discipulador, vomita na frente do pastor. Por quê? Está comendo comida estragada. Come a palavra de Deus, irmãos. Se alimenta das verdades, das promessas que o Senhor tem para a sua vida, e você jamais vai passar mal. Sabe por quê? O Senhor, Ele é o pão vivo que vai nos alimentar nessa noite, amém? Mas deixa eu te contar outra coisa, outros segredos sobre guerra. É porque a Bíblia diz que no final dos tempos haveria guerra e rumores de guerra. Nós estamos preparando você para o fim dos tempos, amém? Olha outra curiosidade sobre guerra. Muitos generais, para ganhar as suas guerras, sabe o que eles fazem? Eles atacam os locais aonde os carros de suprimento estão abastecidos. No exército inimigo. O próprio Napoleão Bonaparte, ele venceu muitas batalhas por causa disso. Por isso que ele foi
considerado o maior estrategista em batalha. Primeiro, ele atirava só no joelho. Segundo, ele acabava com o mantimento e suprimento de todo soldado que vinha contra ele. Por quê? Não tem combustível. Ele acertava o combustível lá. Não tem alimento. Você com fome, você vai dar conta de fazer alguma coisa? De ir para a guerra? Não vai. Mas quando você se alimentar da palavra, o Senhor vai te preparar para a batalha essa noite. E você vai vencer em nome de Jesus, amém? Essa estratégia é usada até hoje. Eu não sei se você está acompanhando a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia pensou que ia ser facinho, ia ser mole, rapidinho ia exterminar. A Ucrânia está lá se defendendo muito bem. E uma das estratégias que eles estão fazendo, sabe o que é? Atacar o suprimento uma das outras. Para quê? Para que o povo não avance, para que o povo não seja alimentado. O diabo, ele está fazendo a mesma coisa com muitas famílias aqui. Ele está tentando acabar com o suprimento, com a palavra. Não o suprimento que você recebe para fazer a célula, não. A palavra, mas também o suprimento, né? Ele está tentando realmente acabar com a igreja. Porque ele sabe que se destruir o ensino da palavra, a igreja vai viver uma confusão grandiosa. O que a Bíblia diz? O meu povo padece ou perece, é destruído por quê? Por falta de quê? De conhecimento. Irmãos, a maior fonte de conhecimento é a palavra de Deus. Se você precisa de sabedoria, vai para a palavra. Busca a palavra, ouça a palavra, leia a palavra, porque é ela que vai te alimentar nos dias mais difíceis da sua vida, amém? Então, irmãos, o propósito do diabo é destruir, é acabar realmente comigo e com você. Mas hoje, eu estou aqui para te falar, não perca a fome pela palavra de Deus. Não perca a fome de se apresentar diante de Deus, para conhecer mais o Senhor, de saber mais Ele, porque todas as vezes que você tem essa atitude, a unção do Espírito, ela começa a fluir em você. E essa unção, ela vai crescendo, ela vai avançando, ela vai te levando a viver novos níveis de ousadia. Essa noite, o Senhor tem algo preparado para você aqui. E você precisa deixar com que o Senhor conduza a sua vida de uma vez por todas. O último exemplo aqui foi o exemplo de Cornélio. O Cornélio foi aquele rapaz que Pedro tem a visão do lençol. E Deus fala para esse Pedro, mata e come. Porque Cornélio era alguém não só faminto pela presença de Deus, pela glória de Deus, mas também ele era faminto pela palavra de Deus. Ele era alguém que queria conhecer a Deus e as suas escrituras. E Atos capítulo 10 verso 44 diz assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Irmãos, o que Pedro falava aqui? Ele falava a palavra de Deus. Ele falava assuntos que eram concernentes à palavra, salvação, perdão, restauração, das coisas que Jesus realizou. E aonde a unção é multiplicada, aonde a palavra do Evangelho da graça é pregada, irmão, aonde nós estamos toda semana pregando a palavra da graça do Senhor, a revelação flui. Onde a gente faminta pela palavra, a revelação vem para ela, a vida dela é transformada, alguma coisa acontece, porque é a palavra do Evangelho que está sendo ministrada. É conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Só que às vezes a gente acha que o libertar é só libertar de um pecado. Não, o libertar é uma transformação diária, é uma transformação contínua, todos os dias, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Então hoje, eu quero falar para você, ser cheio do Espírito, não é algo que você vai ser hoje aqui e amanhã tu vai estar vazio, não.
Ser cheio é você ser cheio aqui, é você ser cheio na sua casa, é você ser cheio onde você trabalha, é você ser cheio aonde você mora, é qualquer lugar que você estiver, é você ser cheio. Mas só que às vezes as pessoas estão no raso. Ei, irmão, o meu convite para você hoje, essa noite é: sai do raso, vem para os rios de Deus. Porque às vezes as pessoas falam assim: pastor, não é algo simplista, porque é muito simples. Mas isso envolve entendimento espiritual, irmãos. Com a sua mente você não vai fazer nada, mas com o seu coração cheio de fé e aberto para o Senhor, a unção vai fluir na sua vida. Eu falo para você, na presença do Espírito aqui essa noite, você está diante de alguém que era um improvável de estar aqui. Você está diante de alguém que, se não fosse a unção de Deus, irmãos, eu não estaria aqui. Eu estava aqui na frente hoje, cantando essa canção, porque por muitas vezes eu só me arrepiava. Mas hoje não. Hoje eu me alimento da palavra viva. Eu olho para trás e não vejo que foi só arrepio, não. Eu vejo que Deus, Ele começou a fazer uma obra que é poderosa. Porque não é só você se arrepiar, não, é você olhar para trás e ver a trajetória que Deus fez na sua vida e na sua história. Todos os irmãos precisam estar cheios. Sabe por quê? Quando você está cheio, a pessoa que está perto de você, ela percebe isso. Ela consegue ver nos seus olhos, ela consegue ouvir você falando e sentir o toque. Ela consegue perceber, porque o segredo da nossa vida toda é o enchimento do Espírito Santo. E como que nós somos cheios, irmãos? Quando nós louvamos e adoramos ao Senhor. Como que nós somos cheios? Quando nós oramos com intensidade. Como que nós somos cheios? Quando temos fome e sede pela palavra do Evangelho. Irmãos, essa noite eu quero concluir com você falando a frase que eu falei lá no início. Não é o quanto você tem o Espírito, mas é quanto o Espírito controla você. E essa noite, permita o Espírito Santo controlar a sua vida. A grande questão aqui hoje não é quanto você possui o Espírito, mas quanto o Espírito Santo é capaz de tomar você, é capaz de tocar em você e transformar a sua vida de uma vez por todas, amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus, que nós vamos buscar ao Senhor, e o Senhor, Ele vai te encher nessa noite. Encher-se do Espírito Santo é com Deus, manter-se cheio é com a gente, e é isso que nós vamos fazer essa noite. Feche os seus olhos aonde você está, você que está na sua casa, levante as suas mãos aos céus e adore ao Senhor de todo o seu coração.